Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas. Faz muito tempo que eu não gravo vídeos aqui, né? A situação de São Paulo ao longo do ano aí me estressou bastante, discuti com muitas pessoas, briguei aí com algumas pessoas, então resolvi diminuir, né, a questão dos vídeos aqui que eu faço. Mas, em decorrência aí da situação de São Paulo, uma situação triste, lamentável, e os últimos fatos aí dessa semana, né? Escândalo do camarote, é, caneta emagrecedora vinda de não sabe da onde. Resolvi então fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês, né? Sobre quem é que decide as coisas no São Paulo. Tá? A gente sabe que sempre ficam falando assim, os conselheiros, mas, né? Segundo aí a ampla divulgação da imprensa, os nomes de todos apareceram. Com relação à votação do orçamento, de 2026 do São Paulo, que passaria batido se não tivesse o escândalo, né? Só que agora começou, né? Acho que todo mundo percebe que agora a água está batendo na bunda dos dirigentes de São Paulo e do Conselho, né, que é que na prática ajuda a decidir tudo do futuro do São Paulo. Então, o que eu estou propondo aqui nesse vídeo? Eu vou mostrar para vocês o nome de todos os conselheiros, como foram os votos deles com relação ao orçamento de 2026, comentar sobre alguns, né, para a gente lembrar algumas situações, para você ver o nível de pessoas que estão lá decidindo o futuro do São Paulo e que esse vídeo fique aí guardado, né, na memória de todos, para todos nós sabermos, né, cobrar. Quem é que está fazendo mal ao São Paulo? Quem é que ajuda a fazer mal ao São Paulo? E quem é que está contra ao fazer mal ao São Paulo, que pode fazer alguma coisa, né? Não são os 20 milhões de torcedores que todo mundo fala, né? Esses torcem, né? E eu sou um deles. Existem 3 mil sócios lá no maldito Clube do São Paulo que votam nesses conselheiros e esses conselheiros têm a incumbência de decidir tudo que acontece em São Paulo, né? E uma frase aqui que eu sempre colocarei a partir de agora nos meus vídeos aqui no canal. Se o futebol do São Paulo não acabar com o social acabará com o futebol de São Paulo, certo? Mais do que se separar, é tirar completamente o contato dessas pessoas no que se refere à administração e à questão do futebol de São Paulo, certo? A separação é mais do que necessária e, mais do que isso, não adianta você separar judicialmente, juridicamente, o social do futebol, sendo que as pessoas do social continuam intervindo no futebol de São Paulo, tá? Então, a partir de agora, aqui vocês só ouvirão. Nunca falarei bem do clube social. Posso até fazer um vídeo depois sobre isso, mas é o câncer do São Paulo. Aquilo é o que ajuda a destruir, né, o futebol de São Paulo, o futebol clube, que é o importante para nós, os 20 milhões de pessoas, né, que torcemos para o São Paulo, né, ou próximo disso, certo? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a mostrar aqui então. Então assim, aqui a lista de quem votou a favor, né? Então, ou seja, estão ainda muito fechados com o Casares, né? Com relação ao orçamento 2026, né? A gente sabe aí, eu vou ler o nome de cada um para ficar bem colocado e comentar sobre alguns aqui que vão aparecer. Adalberto Rezende de Souza Nazaré, Ademar Faleiros Filho, Adilson Alves Martins, Afonso Covelo Neto, Alexandre de Paula Campos Filho, Ângelo Roberto Gasparini, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, Antônio de Oliveira Rego, Antônio de Sá, Antônio Donizete Gonçalves,
O tal do Dedé, do Clube Social, que apita pra caramba, né? O que não queria que fosse feitas as representações contra a Mara Casares e o Schwartzman, né? Que fizeram aquela nojeira toda. Antônio Ferreira de Andrade, Antônio Luiz Belardo, Arismar Alves Rueda Mon, Armando Souza Pinheiro, Arthur Palau Rodrigues, Benedito Rui Barbosa. Deve ser aquele da novela, né? Carlos Alberto Ramos, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, o antigo presidente do São Paulo. Vamos tomar cuidado, tá, pessoal? Porque alguns caras da oposição participaram direta ou indiretamente da gestão Leco. E vocês sabem como que foi a gestão Leco também. Carlos Belmonte Sobrinho, né? Esse aí dando entrevista pra caramba, falando um monte, aprovou o orçamento, que ele estava criticando sobre a questão financeira do São Paulo, né? Para você ver. Carlos Fernando Reina, Carlos Minoru Takagi, Carlos Vanderly Machado, Cássio Crópides de Toledo, Cleudimar Prado Freire, Clóvis Gomes Botelho, Daniel Pacheco do Amaral, Dorival José de Cussô. Esse aí é parente do Caio Ribeiro, que paga aí de São Paulino, que torce para São Paulo, preocupa de São Paulo, né? Dá para ver que a campanha feita por esse cidadão com relação ao ex-técnico do São Paulo era muito mais uma cortina de fumaça, como muitos gostam de falar, né? Para as falcatruas, né, aqui da administração de São Paulo, ao qual esse parente dele, não sei se é pai dele, se é tio dele, faz parte. Douglas Eleutério Schwartzman. Aí é aquelas coisas que você não entende, né? O cara, em tese, está suspenso e ela pode voltar. Edna Dutra, Eduardo Teixeira Barros, Eliane Ioná Nishikawa H. Benedito, Erovan Tadeu da Silva Caro, Eurico Kazuki Kihara, Fernando Bracali Ambrogi, Fernando Yanajuba, Francesco Moreto Júnior, Gabriel Aldar Abucher, Geraldo José Brugnoli, Gerson de Fázio Cristóvão, Guilherme Vidal Martins Couto, Harry Massis Jr. Esse Harry Massis Jr., ele é o vice-presidente do São Paulo. Se caso o Júlio Casares fosse destituído, renunciasse, ele que seria. Vocês sabiam disso? É um senhor aí, um homem de 81 anos, que, né, muito provavelmente não tem condição nenhuma também de ser presidente, né? Não tem, acho que tem nem condição de saúde de ser presidente. Esse é o vice-presidente de São Paulo. Então você vê o mundo de mentiras que é a política do São Paulo. Ives Gander de da Silva Martins, esse aí é um dos notáveis, né? Jaime Franco, esse também já participou de algumas direções de São Paulo, tá? João Faria Júnior, João Vitor Corrêa Douzan Dias de Souza, Jorge Magalhães, José Alberto Padim Iglesias, José Alberto Rodrigues dos Santos, José Alcântara Filho, José Aparecido de Souza, José Augusto de Oliveira Melo, José Augusto Genoff Martins, José Barata Pereira, José da Costa Maurinho Neto, José Edgar Galvão Machado, José Eduardo Mesquita Pimenta, outro ex-presidente de São Paulo, que muita gente aí ama, né? Ele é vencedor. Pesquise um pouco melhor sobre as coisas que esse senhor também já fez de errado. José Reis Júli, José Roberto Camargo de Toledo Filho, José Roberto Pisblum, Juliana Ramos Caraca, Juliana Vidal Maiorga, Júlio César Casares, Calil Rocha Bidala. Esse é um outro notável também, viu? Tá aí no meio aí também. Kazuhiro Yano, Leandro Alvarenga Miranda, Leonardo Kukni, Leonardo Serafim dos Anjos, Leônidas Figueiredo, Lúcio Astolfo Novas Araújo, Luiz Gustavo Santana Lanfred, Luiz Augusto Lia Braga, Luiz Schouf, Luiz Vicente Prado Freire Júnior, Manuel Lauro de Pontes, Manuel Ribeiro de Moreira, Mara Sueli Soares de Melo Casares. A outra que está suspensa, né, do camarote lá, né? Coisas grandes que ela queria ter no São Paulo, né? Marcel de Siqueira Bonilha, Marcelo
Max Livozzi, Marcelo Abranches Pupo Barbosa, Marcelo Felipe Neil Soares, Marcelo Pepe dos Santos, Márcio Roberto Rasson Sayeg, Marco Antônio Leite, Marta de Carvalho, Maurício Schmidt Salvador, Milton José Neves. Isso aqui, segundo alguns jornalistas, esse senhor Milton José Neves, é, segundo aí alguns jornalistas, ele está internado e ele tem Alzheimer. Voltou, né? Interessante. Nelson Marques Ferreira, Nelson Basoli Carvalhal, Norberto Ângelo Zaratini, Onofre Bocuzzi, Outen Ares de Abreu Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, né? Osni Reginaldo Abrantes, Oswaldo Vieira de Abreu, Paulo Amaral Vasconcelos, esse também, né? Conhece, né? Paulo Azevedo Marques de Sais Filho, Paulo César Cristal, Paulo César Mendes, Paulo Nascimento de Godoy, Pedro Lacerda de Almeida, Rafael Gomes, Reinaldo Rubens de Barros, Renato Miller da Silva Opis Blum, Richard da Silva Margalhães, Roberto João Julião, Rogério Langanque Caboclo. Conhecem ele? O ex-presidente da CBF, afastado por assédio moral e assédio sexual, né? Denúncias. Né? É esse tipo de gente que vota aí em São Paulo. Sebastião Antônio Duarte, Sérgio Diaféria Carvalho, Sérgio Luiz Bonilha, Sérgio Tonta, Silvia Sadi Curi, Temistocles Almeida Júnior, Teotônio Tiburcio da Silva, Walter Maria Pereira, Vinícius de Medeiros Cardoso Leite, Valdemar Tadeu do Nascimento Souza, Wanderson Martins Rocha. Então, esses daí são os conselheiros que votaram a favor do São Paulo. Agora, né, a gente viu aí quem votou a favor aí do orçamento de São Paulo, né, na tomada anterior eu falei a favor do São Paulo, não, né, muito longe disso, a favor do orçamento do São Paulo. Agora a gente vai ler aí quem votou contra, né, e como eu disse anteriormente, né, não se iludam, não acho que só essas pessoas são as pessoas que vão salvar o São Paulo. Tem gente aqui envolvida com administrações ruins também, né? Teve gente aí que era da administração Casares ou estava a favor do Casares e pulou do barco, né? Então, não são também as idoneidades morais, tudo mais e tal, mas pelo menos votaram contra, né? Porque tem vários motivos dos votos contra que foram comentados, mas votaram contra o orçamento aí de São Paulo, que tinha bastante coisa que não parecia muito correta. Então vamos lá. Álvaro do Vale Pereira, Antônio Augusto Bueno Costa, Antônio de Paula Carvalho Júnior, Antônio Garcia Neto, Antônio José Batista Ferreira, Arlindo Pedro Rochel, Armando Luiz de Sá, Arthur Eliseu da Silva, Ari Cortesão, Benedito de Souza, Caio Augusto de Moraes Forjás, Carlos Alberto de Melo Caboclo, Carlos Alberto Pereira, Carlos Eduardo Monteiro Teixeira, Carlos Henrique Sadu, Cláudio Nelson Giardino, Clodoaldo Coelho Filho, Daniel Dinosneca, Danilo De Cussan, Dáureo Speranzini Júnior, Davi Monteiro Lisboa, Davi José Fux, Douglas Valverde, Eduardo Alfaro Vieira, Eduardo Mink, Epaminondas Aguiar Neto, Fábio César de Souza Zambuja, Fábio Diacone de Brito Machado, Fernando Fernandes Gabrini, Fernando José Casal de Rei, né, foi presidente também de São Paulo, Flávio Ângelo Marques Júnior, é o Flávio Marques, né, que está aparecendo bastante aí, Geraldo Salve, Giacomo Albanese, Guilherme Sanches Ferreira, Hamilton Carlos Martins Dias, Hélio Curado de Toledo César, Itagiba Alfredo Francis Júnior, Ivan Gambanatel, Joandre Antônio Ferraz, João Alves Veiga, João Paulo de Jesus Lopes, também, né, participou de Direções São Paulo, João Ricardo Hierardi, Joerci Lourdes Butieri Nardi, Jonathan Celso Rodrigues Ferreira, Jorge dos Santos Afonso, José Alexandre Médicis de Oliveira, da Silveira, desculpa, José Carlos Ferreira Alves,
José Carlos Mendes Fernandes, José Jacobson Neto, José Moreira, José Roberto Canassa, Calef João Francisco, Kaoru Ishida, Cauê Lombardi, Kinkichi Ricardo Atoge, Luiz Carlos Canassa, Marcela Costa de Oliveira Gatti, Marcelo Leckbuchen, Marcelo Marcucci Portugal Gouveia, é o filho do Marcelo Portugal Gouveia, ex-presidente de São Paulo, Marcelo Teixeira Alves, Márcio José Romeu Médici, Márcio Sanz, Marco Antônio Arais, Marcos Fernando da Silveira, Marcos Tadeu Novaes dos Santos, Marco Ferrari Neto, Marisa Menezes Natel Cianci, Maurício Gamba Natel, Maurício Langang Caboclo, deve ser parente lá do Caboclo, né? Miguel Augusto Souza, Milton José Neves Júnior, Murilo de Albuquerque Ricardo, Nelson Royal Cabral, Milton Flávio Bittencourt, Orlando Rossini Júnior, Osmar Corrêa da Silva, Osvaldo Borges Duval, Paula Fernanda Reina Ascensão, Paulo Roberto de Castro Nogueira, Paulo Sérgio Ramos, Pedro Luiz Bradio, Rafael Moreira Palma, Renato Dante Pacioli, Renato de Albuquerque Ricardo, Renato Eugênio Estevam Martins Dias, René Isidro Hamid Salinas, Ricardo Aparecido Granja dos Santos, Ricardo Rebouças Monteiro, Ricardo Hormens Alves Natel. Natel tem muito Natel, né, no São Paulo, né, você já viu? Robert Anton Kirchner, Roberto Márcio da Costa Florim, Roberto Hormens Alves Natel, outro. Rubens Antônio Moreno, Rui Stefanelli, Rui Maurício Tancredi Barbosa, Sandro Giovanni de Fázio, Sérgio Barbur, Sérgio Luiz Galindo, Sérgio Viola Alves, Sidney Costa Gonçalves, Silvio Antônio Cassiano, Silvio Francesco de Fázio, Silvio Paulo Médici, Silvio Alves de Baus Filho, Vinícius Pinotti, né, que ele era da administração Casares aí, né, ele era apoiador, votou contra, né, Valdo José Valim Braga e Wilton Aurélio Júnior. Esses são os conselheiros que votaram contra o orçamento do São Paulo para 2026. E, né, vamos lembrar também, né, porque é bom a gente falar, das faltas e abstenções e algumas pessoas, né, alguns conselheiros que não puderam votar, que foi o caso aí do Marco Aurélio Cunha, né, porque ele estava licenciado e no São Paulo, né, com as suas regras maravilhosas, ele só pode votar depois de 60 dias, só pode participar ativamente do conselho após 60 dias. Quem lá faz cagada, faz esquema, pode votar mesmo suspenso e quem tira licença não pode. Né? Engraçado isso, né? Então, ó, são as faltas e abstenções, alguns aí tá escrito abstenção, né? Abstenção eu falo que eu não entendo, né? O cara ele vai, ou fisicamente, ou ele entra lá para votar, para se abster, né? Aí eu acho que é até uma coisa frouxa, assim, né? Então vamos lá. Ó. Adriano Augusto da Costa Filho. Antônio Maria Patino Zorza, esse foi um que se absteve. Douglas de Albuquerque Avarenga. Edson Francisco Lapola. Esse senhor aí, ele tá até reclamando que ele votou e acabou não processando o voto dele, né? Algo estranho. Ele disse que ia votar contra, né? Eduardo Carlos Gomes Wanella, Eliseu Borges da Silva, Fábio Castelo Branco Maris de Oliveira, Homero Belulante Filho, esse se absteve, João Ercílio Bastos de Paula Eduardo, Joaquim José Lacerda Ribeiro, José Carlos da Costa Moretti, José Inocêncio Santos Oliveira, José Miguel de Andrade, José Miguel Jorge, José Rubens de Macedo Soares, José Sorrentino Dias da Silva, Laerte Alves Natel, Luiz Antônio Moraes de Almeida, Luiz Antônio Moraes Barreto. Marco Aurélio de Almeida Cunha, é o Marco Aurélio Cunha, né, que eu expliquei já. Marco Celso da Silva Braga, outro que se absteve. Manuel José Mendes, Manuel Peralta Novo, Maurício Arenas Beto, Maurício Geminiani, Nelson Dimes Costa, Ovídio Pereira da Silva, Paulo Planet Buarque, Pedro Vogueira Liste, Pércio Rainho, Piragibe Nogueira Júnior, Roberto Sueike Minami, se absteve, Rodolfo Otto Schmidt e Valdir Raed Omar. Então, estão aqui todos os conselheiros, né, esses últimos são os que faltaram, se abstiveram, não puderam votar. Então, fechamos aqui
Então, a lista lida aí o nome de todos os conselhos de São Paulo. Agora, todos têm conhecimento de quem deve ser cobrado, além de quem dirige, que a maioria dos caras que dirigem, se não são profissionais, fazem parte, né, do Conselho do São Paulo. E esperamos aí, né, que nesses próximos dias as investigações do Ministério Público, da polícia, vá a fundo, né? Aquelas resoluções internas lá, eu não acredito em nada daquilo, tá? A auditoria externa, talvez, espero que a empresa que seja colocada seja isenta, mas torço aí para que encontrem, né, e tenham provas maiores ainda do que as que tivemos essa semana, para que essas pessoas sejam presas, punidas, expulsas do São Paulo. Expulsas, eu acho que, no mínimo, elas não poderiam agir em mais nada do São Paulo, votar, coisa do gênero, mas no São Paulo é essa farra de amigos, né, do maldito clube social, que eu sempre falo aqui, né, e para encerrar, volto a repetir a frase que será o lema aqui do nosso canal, tá? Se o futebol de São Paulo não acabar com o social acabará com o futebol de São Paulo. O câncer do São Paulo é esse clube social. Até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço.